reação da criança à adaptação varia muito de criança para colocar para fora tudo aquilo que ela está sentindo. Como é que ele ia estar, se ia estar bem. Aí depois ele foi se adaptando. Nesses primeiros dias, a família, para ela, é estranha, a creche, a educadora que está com ela. A chegada de uma nova criança é um momento importante. O bebê precisa ser alimentado, trocado, cuidado. Todos começam a se conhecer. Em poucas semanas, um novo jeito se estabelece, com novas rotinas e novos hábitos de levar a vida. Eu estava tranquila que eu ia ter que deixar tal, mas quando foi chegando perto do dia de realmente voltar a trabalhar e deixar a Joana, eu fui ficando assim, né, meio preocupada. A gente muito preocupado com o sofrimento, será que ele vai se adaptar? E as pessoas lá como são? Muitas mulheres, quando voltam a trabalhar, buscam uma creche ou pré-escola. Para muitas delas, esse ambiente é novo, pois em nossa sociedade, até tempos atrás, era mais comum a criança pequena permanecer em casa. Por isso, deixar seu filho num lugar onde as pessoas são pouco conhecidas torna-se algo difícil. A ansiedade aumenta ainda mais quando a mãe se sente culpada por não poder cuidar ela mesma de seu bebê. A partir do momento em que o bebê começa a frequentar a creche, os hábitos da família precisam se modificar mais uma vez. As dificuldades que os adultos enfrentam nessa fase podem influenciar o estado emocional do bebê e tornar mais difícil o processo de adaptação. O momento em que uma criança nova vai entrar na creche é um momento que gera muita ansiedade aos pais dessa criança. Por isso, a creche precisa dar muita atenção e acolher a esses pais. A educadora que vai receber a criança para dar essa atenção especial a esses pais necessita do apoio de toda a equipe. Por isso, é necessário trabalhar de forma que toda a equipe compreenda o que se passa durante o processo de adaptação. Muita gente acha que a presença da mãe dentro da instituição, nesta fase de adaptação, dificulta o trabalho. Mas os problemas e conflitos que surgem quando os familiares não participam ativamente deste período de adaptação podem ser bem maiores e complexos. Você percebe em muitas instituições que a creche ela é uma creche fechada, ou seja, a família não faz parte do trabalho. Muitas vezes ela chega, deixa a criança na porta, ela não entra, então ela não faz parte do processo educativo da instituição. E a gente pensa diferente, que o processo de adaptação, né, é um processo de adaptação geral da criança, da creche e da família. A família ela é parte integrante desse processo. O processo de adaptação é muito rico. Eu acho que onde se inicia o relacionamento creche, família, criança, educador, espaço tudo novo para eles. Então eu acho que é um contato assim, que você vai estabelecendo uma confiança na adaptação. Se todos os dias for a mesma pessoa a receber esse familiar e sua criança, será bem mais fácil formarem-se vínculos afetivos entre eles. Eu, pelo menos, fico assim, procurando alguma coisa na criança que seja um ponto-chave para estabelecer algum vínculo com ela, né? Então, um sorriso, tentar descobrir alguma coisa que ela goste muito, o que ela gosta de fazer, quais são as necessidades dela, né? Para que esse seja o caminho para que a gente possa estar construindo uma relação. Faz parte do trabalho da educadora o desafio de conquistar a confiança da nova família, que normalmente sente dificuldades na hora da separação. Na hora da saída, toda a paciência é pouca para informar sobre tudo o que aconteceu no dia. A gente fica pensando assim, será que eles não vão se machucar? Será que ela vai trocar ele na hora certa? A gente fica pensando essas coisas. Não assim da alimentação, a gente pensa praticamente no filho mesmo, como que ele vai ser cuidado. Assim, que às vezes você se torna uma pessoa que tem que a mãe tem afetos muito contraditórios, ao mesmo tempo que ela quer confiar, que ela quer gostar, porque a pessoa que ela vai deixar a criança, mas é uma pessoa que ela também tem muita raiva por estar ali o tempo todo
curtindo do filho dela e vendo as primeiras palavrinhas, tudo, né? Então você entender que nesse momento não é nada com você, mas uma dificuldade dela, né? Eu acho que exige maturidade. A criança frequentemente protesta ao se separar dos pais, seja chorando ou ficando quieta demais. Muitas mães acreditam que é melhor sair escondida para evitar o choro. Mas ao longo do tempo, a criança fica melhor quando sabe que a mãe foi embora, expressa sua tristeza ou raiva e é consolada. Aos poucos, ela vai perceber que a mãe volta todos os dias para buscá-la. A reação à adaptação varia muito de criança para criança, mas alguns padrões são esperados conforme a idade. Até os 6 meses, a criança não costuma reagir muito a pessoas estranhas. Ela estranha mais o ambiente, a forma de pôr para dormir ou a de alimentar. A partir dos 6 meses, em geral, a criança começa a estranhar as pessoas. E isso permanece por um certo tempo. Embora a criança com 1, 2 anos já tenha um prazer em explorar o ambiente, que compense isso. Nos primeiros dias ela pode até estar interessada em explorar, mas estranha quando a mãe começa a sentir falta da mãe. Já com 2, 3 anos, ela já tem um desenvolvimento maior de linguagem, de compreensão, que facilita o processo de adaptação. Porém, a forma que a criança é criada, se com muitas pessoas ou sozinha com a mãe em casa, vai levar a uma maior ou menor facilidade nesse processo. Frequentemente ocorrem reações de tristeza e passividade nas crianças quando esse processo de adaptação inexiste ou é feito de maneira descuidada. Independentemente das condições ou dificuldades que a creche ou a pré-escola enfrentam, algumas coisas são possíveis de se fazer. Por isso é importante haver tempo disponível para reuniões, para planejamento, reflexões e discussões. Sem tudo isso, não é possível melhorar a qualidade do atendimento à criança. A família vem, conhece primeiro todo o nosso trabalho em funcionamento. Em várias reuniões discutimos o projeto e o plano escolar. Então, antecipadamente, eles já têm um convívio. Mesmo quando a criança já frequenta a creche ou a pré-escola, continuam a existir fases que exigem uma maior adaptação. Um exemplo disso é quando elas mudam de turma. Mais uma vez, é interessante informar a família e os educadores sobre essas mudanças e seus motivos. Para ajudar a criança que muda de turma, é necessário observar se suas amizades anteriores foram respeitadas. Adaptações a gente enfrenta no decorrer de toda a vida. Quando a gente entra para a escola, muda de escola, muda de emprego. Nós aqui tratamos sobretudo da inserção de bebês em creche, quando a criança muda de turma, mas tem um período especial que é quando a criança sai da creche. Quando a turma sai da creche, sobretudo, a gente pode organizar formas especiais para acolhê-los nessa mudança e torná-la mais fácil. Então, se pode levar para visitar escolas, se pode discutir com as crianças as dificuldades que elas irão enfrentar, as coisas boas que vão ter. Pode-se arranjar várias comemorações que a turma faça junto. E quando a criança sente que a creche e os pais se preocupam com a fase nova, isso lhes dá uma força grande para enfrentar a nova situação e enfrentar esse novo processo de adaptação. Toda nova adaptação envolve uma aposta, uma expectativa, uma incerteza sobre o seu resultado. Também acontecem surpresas quando o processo ocorre com muita facilidade. Que bom! Não há que se buscar problemas nisso. Afinal, o ambiente educacional deve ser agradável e acolhedor para todos que nele convivem.